Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira, 10 de setembro e o NT Sul já está chegando aqui na telinha da sua TV Novo Tempo. Confira agora os destaques da edição de hoje. Levantamento aponta que o Rio Grande do Sul tem uma das menores taxas de morte por Covid-19 do país. Nossa equipe foi conferir como foi a retomada do funcionamento das quadras esportivas em Cachoeira do Sul. Com as aulas à distância, como ficou o uso do livro? Em Cachoeira do Sul, uma professora decidiu criar uma biblioteca virtual gratuita para estimular o hábito da leitura. E ainda, a SESC de Cachoeira do Sul completa 64 anos de atividades e a celebração vai ser com atividades culturais e lives solidárias. Faça parte do NT Sul enviando para a gente a sua opinião sobre esses assuntos e também um recado, uma foto. Salve aí o número do WhatsApp do NT Sul, 51997697129. Pelo Facebook também dá para mandar o seu recado. É só acessar a nossa página e comentar a live, porque nós estamos ao vivo também por lá. O endereço é facebook.com/TV Cachoeira. Mande a sua mensagem, continue ligado aqui no NT Sul, que já está no ar. A Secretaria da Saúde de Cachoeira do Sul confirmou ontem mais 10 novos casos de coronavírus na cidade. Os pacientes são 6 mulheres e 4 homens com idades entre 28 e 59 anos. 2 desses casos confirmados já são contabilizados como recuperados. A Secretaria também registrou ontem 15 novos casos suspeitos e mais 12 descartados. Com estes novos dados, Cachoeira do Sul tem agora 485 casos confirmados e 96 suspeitos. Os que foram descartados passam dos 1.400 e 425 são considerados recuperados. 5 pessoas foram a óbito com a Covid-19, segundo os dados da Secretaria de Saúde do município. E um levantamento do Comitê de Dados do Governo do Rio Grande do Sul aponta que o estado apresenta uma das menores taxas de morte por Covid-19 do país. Os números indicam 30 óbitos para cada 100 mil habitantes. No país, a média é de 58 mortes para 100 mil habitantes. Com 17 semanas completas desde a implantação do modelo de distanciamento controlado no estado do Rio Grande do Sul, o governo divulgou o levantamento que coloca o estado entre os que possuem uma das mais baixas taxas de mortalidade por coronavírus do país. Em comparativo com a média nacional, no acumulado de registros, pelo menos 3.100 óbitos a menos foram contabilizados no território gaúcho. Os cálculos consideram os dados até o dia 31 de agosto. Confrontando com a realidade de estados como Rio de Janeiro e Ceará, onde a taxa de mortes por Covid-19 está acima dos 90 casos para cada 100 mil habitantes, a diferença ultrapassaria o patamar de 7 mil óbitos evitados. No cenário geral, apenas Paraná e Minas Gerais têm índices menores que o Rio Grande do Sul. Se a taxa de mortalidade por conta do novo coronavírus reproduzisse a média nacional, o Rio Grande do Sul chegaria ao final de agosto com mais de 6.600 óbitos confirmados. O mesmo cálculo desenvolvido por técnicos do comitê mostra que o Rio Grande do Sul alcança o menor índice do Brasil em termos de excesso proporcional de óbitos, que significa a diferença no registro de mortes por causas naturais nas projeções a partir dos números do mesmo período de 2015 a 2019. Entre 15 de março, quando ocorreu o primeiro registro de morte no Brasil por Covid-19, e 25 de julho, houve 738 falecimentos por diferentes causas no estado, acima do total esperado. Essa diferença representa 2,37%, enquanto no país como um todo, a média foi de 22,79%, quase 104 mil mortes a mais. Nesse comparativo, que considera o período do início da pandemia até 25 de julho, o Rio Grande do Sul tem um percentual muito inferior aos 2 estados com menor taxa de mortalidade por Covid-19 a cada 100 mil habitantes. O índice de excesso proporcional de óbitos no Paraná é de 6,22%, ao passo que Minas Gerais chega a 9,45%. Bom, e depois de um novo decreto, ontem as quadras poliesportivas puderam receber novamente os desportistas. Cachoeira do Sul tem em torno de 12 quadras particulares, entre abertas e também quadras que estão fechadas. Nossa equipe acompanhou a reabertura de uma das mais antigas da cidade. Desesperançado.
Essa foi a palavra usada pelo Walter para definir o que sentia até a publicação do decreto municipal liberando a abertura das quadras esportivas. Em 20 anos de atividades, foi a primeira vez que teve que fechar a quadra. É uma satisfação muito grande, né? Afinal, foram 6 meses parados, né? Parados não é nem o termo, né? Porque a gente estava andando de marcha ré durante todo esse tempo aí, correndo água, luz, telefone, IPTU, folha de pagamento, encargos, né? E agora, finalmente, a gente pode retomar as atividades, embora com bastantes restrições, né? Mas finalmente estamos andando. E para seguir em frente, tem que se adaptar. Entra por uma porta, mas sai por outra. Todos passam por verificação de temperatura, tapete de desinfecção, uso de álcool em gel e tem que escrever nome, telefone e endereço em uma folha. O acesso é somente para jogar. Vestiários não podem ser usados. O bar não deve funcionar. A idade limite é entre 18 e 60 anos e o horário de funcionamento é das 7 às 23 horas. Entre um jogo e outro, tem que haver espaço de 20 minutos para a saída e chegada das equipes e higienização do local. O Walter ainda acha que as restrições poderiam ser mais brandas. Na produtividade, né, na rentabilidade, foi esse intervalo de 20 minutos entre um jogo e outro que acaba nos tomando bastante tempo, né, de quadra. Segundo, a restrição da idade. Porque aqui eu conheço vários pais que vêm jogar com os filhos, né, às vezes um pouco menores de 18 anos, que agora são impedidos de jogar. Assim como alguns pais, né, com mais de 60 também estão impedidos de jogar. Eu questiono essa parte porque é o seguinte, se um jovem de 16 anos, por exemplo, pode votar e decidir o futuro do país, né, por que não pode jogar uma bola? Eu acho que já estava na hora mesmo que... Não tem por que prender o futebol, prender as praças públicas, tem tanta coisa aberta. Daí a fila do banco fica enorme lá na rua. E nós aqui, se for contar, tem 10 caras aí dentro de quadra, é muito menos que uma fila com 50 negros na rua. Querendo ou não, prejudica o dono da quadra, prejudica o pessoal que fica sedentário, para de fazer a prática de um esporte e as ruas cada vez pior. Está sendo um retorno devagar, né? Porque o pessoal gosta de jogar bola, como pode ver. Tudo gurizada nova, entre base de 24 a 18 anos aí. E o esporte faz falta, porque o pessoal gosta. Aos pouquinhos as atividades sendo retomadas, né? E você que está em casa, o que pensa? Tá certo, as quadras têm que abrir, o futebol tem que voltar? O grande futebol já retomou, não é, as competições, e o que muitas pessoas questionavam era por que quem pratica esse esporte não poderia. Você acha que está certo? Tem que abrir, flexibilizar? Deveria aguardar um pouquinho mais? O que você pensa? Mande sua mensagem para a gente. Nosso WhatsApp é o 51-99769-7129. Daqui a pouquinho a gente quer colocar no ar aqui a sua opinião também sobre este assunto. Tem o nosso Facebook, estamos ao vivo por lá, nossa live, facebook.com/TV Cachoeira. E outras redes sociais também, estamos ao vivo lá no Instagram, ao vivo também no YouTube, você pode comentar em qualquer uma delas e daqui a pouquinho a gente põe no ar aqui a sua opinião. A Prefeitura de Cachoeira do Sul editou um novo decreto liberando as atividades no modelo drive-in na cidade. E na nova medida estão a liberação para mesas e cadeiras no atendimento de carros-lanche e também trailers, além da proibição de atividades escolares presenciais para a educação básica no município. O prefeito Sérgio Gnatti editou novas normas na tarde desta quarta-feira, liberando atividades no formato drive-in e regulamentando o uso de mesas e cadeiras em espaços públicos por trailers e carros-lanches em Cachoeira do Sul. Para as atividades de drive-in, as normas determinam que cada automóvel tenha no máximo 4 ocupantes. Todos devem utilizar máscaras e não é permitido o uso de carrocerias e nem que as portas dos veículos estejam abertas. No que diz respeito à promoção dos eventos, não será permitida a circulação de pessoas. A ocupação deve ser de no máximo 75% da área livre por automóveis e demarcação prévia dos espaços em caso de fila.
A higienização permanente de sanitários é obrigatória e está vedada a comercialização de bebidas alcoólicas. O uso de máscaras é obrigatório dentro e fora dos automóveis. A venda de alimentos ou bebidas não alcoólicas deve ocorrer por solicitação mediante meio eletrônico no formato de aplicativos e a entrega deve ser feita diretamente nos automóveis. O encerramento da atividade deve ocorrer até às 22 horas. Atendendo à reivindicação dos comerciantes de trailers e carros-lanches, a Prefeitura permitiu a colocação de até 4 mesas, com 2 cadeiras cada uma para atendimento a clientes, seguindo o distanciamento mínimo de 2 metros entre as mesas. No mesmo decreto, o prefeito oficializou a proibição de atividades presenciais nas escolas públicas e privadas da cidade. A determinação abrange os ensinos infantil, fundamental e médio. A exceção é para ensino médio técnico concomitante e subsequente, para atividades práticas indispensáveis na conclusão de curso. Estão liberadas também as atividades em laboratório e plantão. A decisão de vedar atividades presenciais nas escolas ocorre após a liberação da restrição editada pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul. E o governo do estado deposita hoje mais uma parcela relativa aos salários de agosto do funcionalismo público. A parcela é no valor de R$ 1.300. Com isso, ficam quitados os salários dos servidores que recebem até R$ 2.200. Amanhã, sexta-feira, o governo deposita o valor restante, fechando 100% dos pagamentos para todos os servidores. A Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do Rio Grande do Sul começou o cadastramento de propriedades rurais nos campos do Sul. O programa foi lançado em julho, busca garantir a conservação dos campos nativos dos biomas Pampa e também Mata Atlântica. O cadastro no programa Campus Sul é feito no sistema online de licenciamento ambiental com o preenchimento de um formulário específico, selecionando o Código de Atividade 2020, Conservação de Campos Nativos. As políticas públicas de meio ambiente elas são muito mais efetivas quando você vai pela política do incentivo, política da valorização das boas práticas. Qualquer propriedade rural poderá se enquadrar no programa, seja ela pequena, média ou grande, desde que as áreas propostas cumpram os critérios de enquadramento, como campo natural, definidos no programa, e que apresentem uma superfície contínua mínima correspondente a 20% da área física da propriedade. Para propriedades rurais pequenas, é possível certificar um conjunto de áreas menores, desde que sejam contínuas e somadas, alcancem a superfície mínima definida no programa. A partir da análise do cadastro, o produtor receberá um certificado de adesão e de conformidade emitido pela Secretaria Estadual. As propriedades poderão se enquadrar nos níveis básico, médio ou avançado, dependendo das práticas de manejo e de conservação adotadas. No nível básico, o proprietário receberá prioridade na regularização do cadastro ambiental rural, além da assistência técnica especializada com vistas à progressão de nível no programa. A adesão nos níveis intermediário e avançado oportunizará vantagens adicionais. O Campus do Sul tem como objetivo garantir a conservação dos campos nativos dos biomas Pampa e Mata Atlântica. Baseado na oferta da assistência técnica especializada, o programa visa incentivar proprietários rurais a adotarem boas práticas ambientais e de manejo, garantindo a proteção dos serviços funcionais e ecossistêmicos dos ambientes campestres e da sua diversidade biológica. Avalizado pelo poder público, não com um simples selo, mas avalizado do ponto de vista ambiental, que aquele produto ele foi produzido de forma sustentável, manejado corretamente, não teve desmatamento. É valorizar isto, é demonstrar para o mundo que a produção aqui é sustentável e que aí o produtor passa a ter muito retorno e ao ter retorno econômico, neste sentido, ele passa a desejar muito mais a proteção que já vem sendo desempenhada por todo o setor produtivo. O teste da orelhinha já está disponível no Hospital de Caridade e Beneficência em Cachoeira do Sul. O hospital tinha suspendido a realização dos testes no dia 16 de março por causa da pandemia do novo coronavírus. E para evitar aglomerações, os testes vão precisar ser agendados.
Além disso, devido aos protocolos de distanciamento, os atendimentos vão ser feitos no hospital de campanha. O contato para agendar o teste, atenção, 51-3722-0762. Está aparecendo aí na tela para você, 51-3722-0762. A gente está em um mês de conscientização e prevenção ao suicídio, o mês de setembro, né? E nesse assunto, muito se fala da necessidade de procurar um psicólogo para cuidar da saúde mental. Hoje, no quadro Dia de Terapia, Lisiane Omerich fala sobre esse profissional que é tão importante, tão necessário. Olá, pessoal! Hoje, no Dia de Terapia, eu vou falar sobre o Dia do Psicólogo, que aconteceu no dia 27 de agosto e acabou que eu não falei. Então, junto com o Setembro Amarelo, preciso registrar o trabalho do profissional de psicologia dentro da valorização da vida. Nós, psicólogos, nós temos como papel entender o sujeito, intervir e auxiliá-lo em tudo aquilo que vai promover o seu adoecimento emocional. Porque a cabeça, ela adoece, ela faz parte do corpo e assim como um braço, uma perna, ela também padece de adoecimento e como tal ela precisa ser tratada. Então não pense que psicólogo é para louco. Psicólogo é para todas aquelas pessoas que estão passando por dificuldades, traumas, adoecimentos emocionais, comportamentos diferentes e que precisam ser tratadas para que ela tenha uma qualidade de vida legal, estruturada e possam então estar com uma condição de saúde boa enquanto um todo. Então este é o papel do psicólogo, é um profissional técnico, ético, porque ele entra dentro das pessoas, da sua intimidade, dos seus pensamentos, dos seus comportamentos e tenta organizar aquilo que elas não estão conseguindo fazer. E para isso a gente precisa de ética e para isso a gente precisa ser técnico, para poder entender o que está acontecendo e auxiliar. Então a gente sempre diz que o psicólogo ajuda na raiz do problema. Enquanto a gente tem medicações que ajudam no combate aos sintomas, o psicólogo vem e ajuda na raiz dos problemas. E esses problemas podem ser de qualquer ordem. Nós temos psicólogos na educação, nas questões jurídicas, nas empresas, profissionais clínicos que atendem todas as idades. Então, temos os mais variados atendimentos e treinamentos para promover a saúde emocional das pessoas e, com isso, valorizar cada vez mais a vida. Não tem vida organizada, estruturada e saudável se as pessoas têm questões que elas não conseguem resolver por conta própria e essas questões promovem um adoecimento geral. Geral, porque esse adoecimento muitas vezes não fica só a nível comportamental ou emocional, mas ele também passa para as questões somáticas, passa para o corpo, aquela cefaleia que a gente não consegue nunca melhorar e tantos outros sintomas que aparecem que muitas vezes o fundo disso é um fundo emocional. Então a figura do profissional de psicologia hoje é uma figura de ponta na área da saúde, porque ajuda a equilibrar o paciente, a trazer esse paciente a ser saudável como um todo. Não adianta ter a saúde do corpo, do corpo do pescoço para baixo bem, se nós não tivermos a nossa mente saudável, com comportamentos saudáveis também. Então, psicólogo não é para louco. Psicólogo é o profissional que vai poder sempre ajudar quando tu tem um desconforto, com toda a ética e com toda a técnica, porque ele está isento de emoção. Ele jamais vai te dar um aconselhamento baseado no emocional. Porque às vezes um pai, uma mãe, um amigo nos dizem alguma coisa, mas eles têm afeto por nós e esse afeto pode fazer com que ele não enxergue as coisas como deveria de enxergar. Profissional não, o profissional é destituído de qualquer comportamento emocional e ele trata a parte técnica, a razão. Tu tá sentindo isso, então vamos conversar sobre isso, Vamos trazer à luz tudo aquilo que está acontecendo e vamos poder intervir, tratar e devolver então a saúde para o sujeito. Já sabe então, está com problemas emocionais, está infeliz, está triste, está andando no mesmo lado, não consegue resolver algumas coisas? Será que não está na hora de visitar um profissional especializado, um psicólogo? Até a próxima, pessoal! E
E você, já precisou de um psicólogo para aconselhar, para ajudar a organizar as ideias, os sentimentos? O que você acha desse trabalho tão importante, né, desse profissional? Conte pra gente enviando mensagem para o nosso WhatsApp. Atenção para o nosso número 51997697129, está aí na telinha. E no Facebook o nosso endereço é facebook.com/TV Cachoeira. Por lá você pode mandar também o seu recadinho pra gente. No Facebook, quem está mandando mensagem para a gente é o Otelo Correia. Ele está falando aqui sobre a liberação das quadras, né, dos esportes aqui em Cachoeira do Sul. E ele diz aqui o seguinte: concordo que abram, e aí ele reclama do que ele chama de discriminação, né, pela questão da idade, né, dos mais novos, menores de 18 anos e maiores de 60. E ele diz aqui: eu mesmo sou idoso, mas sempre pratiquei esporte e agora me sinto um trapo, diz ele aqui, fazendo um desabafo, né, Otelo? Parece um sonho a gente ser privado de fazer o que é bom. Não tomo nenhum remédio, me sinto mal por não poder jogar o meu vôlei. Tomara que passe logo a pandemia, estamos torcendo, né, por isso. E que em breve o senhor possa voltar a jogar o seu vôlei, seu Otelo. Um grande abraço para o senhor, obrigado pela mensagem e pelo desabafo feito aqui no NT Sul. Quem também manda mensagem aqui no nosso Facebook é o Augusto César, a Mara Regina Melo Belo, também desejando uma boa quinta-feira, a Noeli Nascimento, o Alexandre, também a Agatha Franciele Pinheiro. Um grande abraço para vocês. Vamos para a telinha, dar uma olhadinha aqui em algumas mensagens do nosso WhatsApp. O Marcelo Ferreira também manda mensagem falando sobre essa questão da liberação das quadras, né? Para quem está aqui em Cachoeira do Sul, destaco porque é decreto municipal. Que legal que liberaram o futebol, diz ele aqui. Se a Caixa e as lotéricas estão lotadas, nada como deixar a gente fazer o que gosta. Claro, todos se cuidando e cumprindo as regras, diz aqui o Marcelo. Obrigado, Marcelo, também pela sua opinião. Mensagem aqui enviada para a TV. Luiz Beck, de Cachoeira do Sul. No meu ponto de vista, essas liberações do prefeito estão parecendo mais campanha eleitoral. Libera tudo aos poucos, diz aqui o Luiz Beck, preocupado, né? Com o período eleitoral, questões que vão aflorando nesse ano atípico de 2020. Bom, daqui a pouquinho tem mais mensagens aqui, tem mensagem lá no nosso YouTube, tem mensagem no Facebook. E você que está em casa, já mandou seu recado pra gente? Já opinou sobre os fatos do dia? Pode inclusive contar aí a sua notícia, contar o que acontece, onde você está. Faça o NT Sul com a gente, mande seu recadinho e depois do intervalo a gente traz mais recados aqui, mais mensagens do nosso telespectador. A seguir, como as aulas à distância ficaram com a relação ao uso do livro. Em Cachoeira do Sul, uma professora decidiu criar uma biblioteca virtual gratuita para estimular o hábito da leitura. E ainda, a Sesc de Cachoeira do Sul completa 64 anos de atividades e a celebração vai ser com atividades culturais e lives solidárias. A gente volta já, não sai daí! O NT Sul já está de volta ao vivo. Obrigado pela sua companhia com a gente na hora do almoço aqui na telinha da TV Novo Tempo. Vamos falar do tempo? Para quem curte o sol e um clima mais quentinho, a quinta-feira está alegre, né? Porque hoje é dia de céu claro em Cachoeira do Sul. E olha, tem que aproveitar, viu? Porque logo, logo as nuvens estão voltando. Veja agora na previsão do tempo. A quinta-feira em Cachoeira do Sul, depois de muito tempo, começou com céu limpo e com sol, e não deve chover hoje. A temperatura mínima do dia foi 16 graus e a máxima chega aos 23. Na sexta-feira já volta a ficar nublado e a chuva volta a ocorrer, especialmente em forma de pancadas isoladas. Mínima 15 graus, máxima 23. Sábado o sol deve aparecer, mas vão ocorrer muitas variações meteorológicas e deve ter chuva alternada com período de nublado. A mínima é de 17 graus e a máxima 21. Confira agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul nesta terça-feira. A quinta-feira começou com chuva no norte e no nordeste do Rio Grande do Sul. No entanto, ao longo do dia a instabilidade se afasta, a nebulosidade diminui e o sol predomina com nuvens em todas as regiões do estado. Durante o período da tarde, a temperatura sobe, vai ser agradável na maior parte do território gaúcho. De acordo com a Metsul Meteorologia, no oeste, no noroeste e no norte, o aquecimento deve ser um pouco mais intenso. Em Porto Alegre, máxima de 24 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 26. Também 26 em Passo Fundo, no norte do estado. Em Santa Maria, na região central, 25. 22 graus em Tramandaí e Torres, no litoral norte. E 20 graus em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado.
E aí, não mandou ainda a sua opinião, a sua informação aqui para o WhatsApp do NT Sul? Se você tem aí uma informação que acha importante, quer mostrar, quer compartilhar com a comunidade, mande a sua foto, a sua sugestão, né, de um assunto que você quer que vire notícia ou reportagem aqui, você pode mandar para a gente mandando a sua mensagem. O nosso WhatsApp é o 51-99769-7129. Eu vou começar pelo Facebook aqui novamente, esse bloco de participações, mandando abraços para o Alex Pinheiro. Quem mais? O Daniel Nunes, meu xará, também está aqui acompanhando o telejornal. Obrigado, Daniel. Quem mais? A Sônia Maria dos Santos Alberto. Saudades da minha amada Cachoeira do Sul. Um abração para vocês. Obrigado, Sônia, pelo seu recado. E que bom que você pode matar um pouquinho a saudade de Cachoeira do Sul, né? Aqui através da TV Novo Tempo e do telejornal NT Sul. A Clésia Silva Severo, aqui em Viamão, onde moro, ontem à noite teve temporal, granizo. Hoje, um belo dia de sol. Boa tarde a todos, saúde e paz. Obrigado, Clésia, tudo de bom para você. Obrigado pelo relato, né? Hoje é o dia de botar a roupa definitivamente para secar, né? Aproveitando aí o sol depois de tanto tempo, né? De chuva, né? De tempo nublado aqui no Rio Grande do Sul. Vamos para a telinha, tem mais mensagens chegando para a gente pelo nosso WhatsApp. A Maria Beatriz, estamos sempre ligadinhos no NT Sul aqui fora, em Três Vendas. Hoje está um lindo dia de sol. Abraço meu e do Mário. Obrigado, Maria. Grande abraço para você e para o Mário também, para os amigos em Três Vendas, interior aqui de Cachoeira do Sul. O Marcos também manda o seu recado. Estou enviando estas fotos para mostrar a situação que se encontra a calçada da lateral da Secretaria de Obras, na Rua General Câmara. Tem sujeira, galhos, entulhos e mato ao redor de um dos containers. Na parede da Secretaria de Obras tem canos expostos caindo água suja na calçada, diz aqui o Marcos, e ele manda foto relatando essa situação aqui na região central de Cachoeira, inclusive, né, onde fica a Secretaria Municipal de Obras. Aí tem mais uma foto e ele fez aqui, inclusive, uma arte, né? Grifou aqui para que ficasse bem visível a questão do cano exposto, né? Como ele relatou. Alô, Secretaria de Obras, fazer o trabalho de casa, né? Tá aí a dica do nosso telespectador. E você que não mandou sua mensagem ainda, mande a sua reivindicação, mande a sua notícia, a sua informação. Tá na tela o número do nosso WhatsApp para você fazer o telejornal NT Sul junto com a gente. E a gente fala agora de agronegócio. O Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior, órgão responsável pela política de tributação dos produtos que vêm de fora do país, decidiu zerar a alíquota do imposto de importação para o arroz em casca e beneficiado, isso até 31 de dezembro de 2020. A disparada na exportação do arroz pode ajudar os produtores e favorecer a balança comercial ao mesmo tempo em que os preços no mercado interno disparam, ao ponto de o governo Jair Bolsonaro considerar a importação do grão. O governo federal divulgou nesta terça-feira que irá liberar a importação de 400 mil toneladas de arroz de países que não integram o Mercosul, sem a incidência da tarifa externa comum, a TEC. A tarifa é de 10% sobre o arroz importado adquirido de origens terceiras e de 12% sobre o arroz beneficiado. A isenção será válida até 31 de dezembro. O pedido de isenção da tarifa foi feito pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina, para evitar o desabastecimento do produto no país. O preço do arroz desde o início do ano aumentou em mais de 100% nas prateleiras dos supermercados. 2 fatores podem ter provocado a subida nos preços: o dólar alto e o consequente aumento na exportação do produto e a redução da área plantada de arroz no Rio Grande do Sul, principal produtor do cereal no país. E a cooperativa Sicredi está promovendo nesta semana um evento digital sobre inovações no agronegócio. A primeira live sobre tecnologia aconteceu na terça. Hoje, o assunto é pecuária e como ela passa por uma revolução digital. A Semana da Inovação no Agro 2020 reúne especialistas em conversas com transmissão ao vivo e de graça. Os painéis são promovidos pela Sicredi. O primeiro, na terça, falou do que ainda está por vir e como o produtor pode usufruir dessas tecnologias. Nós estamos falando da estrada, né, para esse mundo 4.0, que é a conectividade, né? Não adianta a gente só escoar, né, o produto físico, se o produto digital a gente não consegue escoar. Esse é um desafio à parte no Brasil, porque a gente sabe que os grandes produtores, de certo modo, aqueles que percebem, né, o impacto, o valor da conectividade para o seu negócio,
já têm, de alguma forma, investido, né, ou estão se planejando para investir. Mas para os pequenos e médios, a gente entende que é preciso investir, fomentar, incentivar iniciativas, projetos, tá, que, de alguma forma, criem novas estruturas, que promovam a articulação com as cooperativas, associações, para a gente trabalhar essa questão da infraestrutura de conectividade de forma conjunta, né? Então, numa região, ao invés de você tentar atender um pequeno produtor isoladamente, vamos criar novos modelos, né? Novas estratégias que permitam que a gente compartilhe essa infraestrutura com aquela centena de produtores que eventualmente existem naquela região. Então, acho que a palavra-chave também, né, nessa questão é o compartilhamento, tá, dos recursos, principalmente de infraestrutura. Foi desta maneira que algumas sugestões para ajudar o produtor e também os grandes empresários foram apresentadas. Mas este foi apenas um dos assuntos. Na noite desta quinta-feira, a partir das 7 horas, especialistas falam que a pecuária também passa por uma revolução digital. Por ser online, não tem limitação de público, então a gente abriu tanto para associados quanto para pessoas não associadas ao Sicredi ou empresa. A gente precisa fazer com que o agro esteja preparado para as mudanças que vêm pela frente. Com certeza, essas inovações e as tendências que virão agora nos próximos anos farão uma diferença muito grande no agronegócio, fazendo com que o produtor rural possa tomar as suas decisões de maneira mais assertiva e que, com isso, ele consiga fazer a sua produtividade aumentar, sem aumentar custos e sim reduzir custos através do uso da tecnologia. Na sexta-feira, a última live fala como as grandes empresas podem ajudar o produtor na adoção das tecnologias. Os painéis que integram a Semana de Inovação no Agro 2020 podem ser assistidos ao vivo pelas redes sociais da cooperativa. E essa parceria, desde o ano de 2019, do Sicredi com a GTEC Garagem, é justamente para que o associado do Sicredi tenha à sua disposição todas as inovações tecnológicas voltadas ao agronegócio. Esse hub tecnológico que é a GTEC, ele é um hub que ele conglomera várias startups voltadas ao agronegócio. Startups que buscam novas tecnologias para implantação lá no campo, para que possa beneficiar o produtor rural. O PSL anunciou de forma oficial o coronel Francisco Vargas como candidato a prefeito de Cachoeira do Sul. A chapa pura terá como vice o professor Celso Lopes. A convenção e definição da majoritária foi definida na noite de ontem no Grêmio Náutico Tamandaré. O partido já falava abertamente sobre a candidatura. O PSL foi a sigla onde o presidente Jair Bolsonaro concorreu e venceu as eleições de 2018. Atualmente, ele está sem partido. Foi anunciado na noite de ontem a dobradinha entre Leandro Balardim, do PSDB, e Leide Marques, do PTB. Ambos vão em busca do Executivo Municipal nas eleições de novembro. Leide era pré-candidata a prefeita, porém abriu mão para unir forças com Balardim. Nas últimas eleições, o tucano ficou na segunda posição. Já a PTBista concorreu para deputada estadual em 2018. A coligação ainda conta com o PRTB. Com a definição de ontem, até o momento, Cachoeira terá 8 chapas na corrida pela prefeitura. As eleições municipais ocorrem no dia 15 de novembro. Morreu na noite de ontem no Hospital de Caridade e Beneficência, em Cachoeira do Sul, o ex-vereador e empresário Milton Serentini, o Pingo, de 64 anos, morador do bairro Soares. Ele lutava contra um câncer há alguns meses. Pingo foi presidente da Câmara de Vereadores em 1992, na 10ª legislatura, mas sua atuação como parlamentar começou na 9ª legislatura, de 1983 a 1988. Ele deixa a esposa, Magali Serentini, os filhos, Débora, Alexandre, Henrique e demais familiares. O velório acontece na capela da funerária Madre Teresa, localizada na rua Ivo Becker, número 45.
O sepultamento vai ser realizado às 4 da tarde no Cemitério Ecumênico Memorial das Alamedas, em Cachoeira do Sul. Quem é professor sabe que o livro sempre é uma importante ferramenta, né, de apoio e auxílio. Só que nos últimos meses, com aulas virtuais e ensino à distância, muito desse suporte se perdeu. O acesso às bibliotecas físicas ficou limitado e até inacessível para muitas pessoas. E para contornar essa dificuldade, auxiliar os colegas e estimular o hábito da leitura, uma professora desenvolveu uma biblioteca virtual gratuita. Ana Cláudia é professora de séries iniciais há 27 anos. Atua hoje como assessora pedagógica da 24ª Coordenadoria Regional de Educação. E foi durante as lives semanais com outros professores, no projeto Conversas com quem gosta de ensinar, que ela percebeu que a falta dos livros como suporte no processo de ensino à distância poderia ser suprida. Ela idealizou um blog com uma biblioteca digital. Antes da pandemia, o acervo e o setor infantil da Biblioteca Pública de Cachoeira do Sul tinham um público cativo e o vai e vem de retirada dos livros era permanente. Para os professores que faziam indicações de títulos, o setor sempre foi muito útil e necessário. Desde que começou a pandemia do novo coronavírus, o setor infantil aqui da Biblioteca Pública Municipal Dr. João Minsen está fechado. O acesso aos livros físicos está praticamente inexistente. A biblioteca funciona em horário especial, mas o acesso aos livros é limitado apenas às pessoas que chegam aqui procurando por títulos específicos. O blog da professora Ana Cláudia, que tem acesso ilimitado para toda e qualquer pessoa, vai solucionar em parte este problema. A nossa biblioteca pública está disponibilizando, ela estava em funcionamento, mas de forma restrita, assim, né? Não tem como a pessoa entrar e circular dentro da biblioteca. E fica, às vezes, complicado para um professor que mora na zona rural e se deslocar para o município de ônibus, às vezes com um acesso restrito, né? Então, eu resolvi, né, criar essa maneira virtual dos professores poderem disponibilizar desses livros. Há cerca de uma semana, o Clube da Leitura 1000.blogspot.com está na rede. Ana Cláudia abasteceu com as centenas de títulos que possuía e agregou doações. São mais de 1000 títulos disponíveis na biblioteca virtual gratuita. Os links são de livros infantis, adultos e infanto-juvenis, livros técnicos e diversos e de A a Z. Certo é que a intenção inicial foi ajudar os professores, mas certo é também que o blog deve atrair a atenção de todos os públicos. A professora tem ciência que o incentivo à leitura não deve se perder e que o acesso aos livros tem que seguir sendo priorizado. Vai ter acesso para quem quiser, né? Para a comunidade que quiser. Ele vai estar disponível ali, né? Para quem quiser acessar, para quem se interessar, para quem quiser sugerir alguns temas para mim colocar no blog, né? Foi um blog pensando em ajudar a comunidade, ajudar os professores, os alunos, né? Pais também, para incentivar a leitura, né? Que é uma coisa que eu acredito que seja bastante importante. Até pelo fato de eu estar trabalhando na biblioteca pública já há 22 anos, né? Então, eu sei dessa importância e dessa diferença que faz nos leitores, né? Porque a leitura é um hábito que precisa ser cultivado, né? E se a gente para de ler, a gente acaba perdendo o hábito. Como já dissemos, o blog está aberto e é acessível a qualquer pessoa que queira desfrutar do conteúdo que ali tem ou então de quem queira contribuir, alguém que tenha em casa algum arquivo digital ou um PDF de livros e queira compartilhar com a professora Ana Cláudia com essa ideia, é só fazer contato através da própria página que vai estar também integrando este projeto. Para ter acesso às bibliotecas, basta selecionar o link, copiar e colar em uma nova aba. As opções de livros aparecem e podem ser acessadas ou baixadas livremente para leitura ou compartilhamento. O objetivo mesmo é disseminar e estimular o acesso aos livros e à leitura. Legal, né?
E o SESC comemora 74 anos neste mês. Já aqui em Cachoeira do Sul, a unidade celebra 64 anos de atividades também em setembro. Atividades culturais e de cunho social com lives solidárias foram os meios escolhidos para celebrar o duplo aniversário. Iniciam hoje as comemorações aos 74 anos do SESC-Senac em todo o território brasileiro. É o mês também de celebrar a chegada do SESC aqui em Cachoeira do Sul. Ao meu lado está Marilde Oliveira, ela que é coordenadora da unidade aqui na cidade, traz detalhes sobre essa programação de festejar aí tanto a chegada do SESC aqui no município quanto ao SESC-Senac no território brasileiro, né, Marilde? Sim, o SESC e o SENAC, a nível nacional, comemoram no dia 13 de setembro 74 anos de atuação no Brasil. E o Rio Grande do Sul tem muito que se orgulhar disso, porque em 1946, a Carta da Paz Social, que foi feita pelo gaúcho João Daut de Oliveira, de Santa Maria, que originou o SESC e o SENAC nacional. Na verdade, o SESC para trabalhar a questão social do comerciário e o SENAC para a formação profissional. Então, mais uma coisa para a gente se orgulhar, né? Porque foi um gaúcho que tomou essa iniciativa e que beneficia desde então, né, milhões de brasileiros com ações na área social e na formação profissional. E para comemorar, nada mais justo do que celebrar com ações também direcionadas à questão social, né? Lives, que como já foram realizadas, com a contribuição e a coleta de alimentos para o Mesa Brasil. Sim. Desde que iniciou a pandemia, uma forma que se achou de também poder levar cultura e informação e solidariedade a todas as pessoas, o SESC tem feito semanalmente lives, semanalmente tem corridas, enfim, e ações da cultura. E para comemorar o aniversário, terão várias ações culturais, entre oficinas, conto, música instrumental. E depois, no dia 13, que é o dia da criação, do aniversário dos 74 anos, ele vai culminar com o show do Ney Lisboa. E sempre as nossas ações, as nossas lives e ações online, elas são linkadas, né, com o programa Mesa Brasil, que aí tem arrecadação, fica um QR Code na tela, né, e as pessoas podem doar via aquela conta que aparece no QR Code. A pandemia pode ter nos afastado e impossibilitado algumas ações presenciais, mas esse caminho aí de oferecer cultura, entretenimento e aliado, então, à solidariedade, é uma das marcas do SESC, né, Marilde? Sim, foi bem importante e a gente se orgulha muito de ter o programa Mesa Brasil, do SESC, que é um programa a nível nacional, que foi criado lá em 2003, porque nesta pandemia foi foi um dos programas que mais se fortaleceu pelo alcance social e pela necessidade, né, com a questão do desemprego, enfim, e aí isso ameniza muito a fome, auxilia as cidades, né, com as pessoas que estão em vulnerabilidade social. Então, o Mesa teve uma evidência do seu trabalho, que já era importante, né, mas nesse momento ele se fortaleceu muito, justamente, né, para poder fazer chegar a essas pessoas um pouco mais de alento, né, nesse momento tão difícil. E que teve um incremento bastante considerável aí em função da perda da renda, diminuição do trabalho, né, em função das restrições. Vamos falar um pouquinho sobre como acessar o programa, como é que ele funciona. Não é uma distribuição de cesta básica para qualquer pessoa, não é uma ação direcionada a pessoas físicas, né, Marilde? Atende entidades. Sim, o programa ele tem uma logística e uma organização, né? Principalmente para que a gente possa realmente atender as pessoas e para que fique bem organizado. O programa Mesa Brasil ele cadastra instituições e projetos sociais também. Exemplificando, aqui em Cachoeira do Sul, o trabalho é bastante forte, nós temos muitos projetos sociais, instituições de longa permanência, e o programa ele doa os alimentos para serem processados pela instituição. Nós não doamos, não fazemos cadastros, né, para que as pessoas físicas recebam em suas casas as cestas, né, de alimentos.
Na verdade, em todos os bairros da cidade, e não só aqui, né, todo o Rio Grande do Sul atua dessa forma, as pessoas são atendidas nesses bairros, nessas instituições, né, e durante a pandemia ficou muito forte isso, mas a gente, pela segurança alimentar, os alimentos têm que ser processados. Inclusive, nós temos nutricionistas que orientam essas instituições, né? Pela segurança alimentar, qualidade nutricional, então, o programa só faz com os assistidos, né, por esses projetos e instituições. E aqui a gente aproveita para desmistificar e desmentir uma informação que está circulando aí pela internet, dizendo que basta procurar as unidades ou fazer um cadastramento que recebe os insumos. Não é assim, né, Marilde? Isso tudo tem uma metodologia, uma sistemática que não contempla desta forma como está sendo divulgada. Sim, não. Inclusive, desde que o programa veio para Cachoeira, a gente conseguiu organizar o estoque das instituições. Porque no cadastro, verificando a necessidade, a gente doa para o número de pessoas atendidas e número de refeições dia. E essa notícia é fake, né? Então, a gente pede para que as pessoas não compartilhem, porque isso não é o que o programa faz. Então, é notícia falsa mesmo. E hoje, né, está muito, muito forte, né, essa questão. A internet está tão evidente e as fake news estão aí, né, para... Felizmente, a gente consegue ainda prestar esse serviço, né, de esclarecimento e para fortalecer o programa dentro dos seus propósitos, das suas diretrizes. Marilde, em Cachoeira do Sul, então, também é o mês de comemorar a chegada do SESC. Alguma ação específica aqui na cidade para comemorar a presença do SESC em Cachoeira? Olha, o SESC Cachoeira do Sul, 10 anos após a criação do SESC Nacional, a Cachoeira do Sul recebeu a unidade do SESC. O SENAC é mais jovem em Cachoeira, o SENAC tem 16 anos. Mas no mesmo mês de criação, o SESC Cachoeira do Sul, no dia 17 de setembro, comemora 64 anos. Mas nós, e até porque é junto, né, no mesmo mês, nós fazemos as mesmas comemorações do Estado, também são as nossas aqui. A gente não faz uma comemoração específica das unidades, não. Então, mas comemoramos fortemente, né? Eu acho que Cachoeira do Sul tem o privilégio de ter alguns programas, né, como o Mesa Brasil, que são apenas 6 cidades no Rio Grande do Sul. E a unidade se fortaleceu ao longo dos anos, né? Cresceu, hoje atende mais 15 municípios. Temos muito a comemorar, né? Muitas ações para a promoção de qualidade de vida, para o propósito do SESC, né, que é cuidar, emocionar e fazer pessoas felizes. Nós tratamos da qualidade de vida, né, enquanto o SENAC é a capacitação, é a formação profissional. Mas para nós é um orgulho muito grande. Marilde, acesso às lives por meio de quais perfis? É pelo YouTube e Facebook da página do SESC RS. Certo, então tá aí o convite feito para comemorar e contribuir, né, Marilde, também com as ações do Mesa Brasil, quando o SESC Nacional comemora, então, seu aniversário e também o SESC Cachoeira do Sul. Isso. E vamos culminar no dia 13, que é o dia do aniversário do SESC Nacional, com o show do Ney Lisboa. Tá ótimo, então. Fica o convite para você que está acompanhando aí em casa o NT Sul, para acompanhar também por meio dos perfis, tanto na rede social Facebook quanto no YouTube, as lives que são lives solidárias. Aproveita e faz a tua contribuição para fortalecer também o Mesa Brasil e auxiliar a quem está em dificuldade nesse momento. Obrigado, Thelma, pelas informações, e nós vamos aqui verificar as mensagens que estão chegando, colocar no ar o seu recado, a sua mensagem para a gente no NT Sul. Quero mandar um abraço para o Marcos Baiano, ele está com a gente aqui no nosso canal do YouTube. Você sabe que pode participar com a gente lá no YouTube, né? Em todas as nossas redes sociais tem a transmissão ao vivo e em qualquer uma delas você pode deixar o seu recadinho e a gente põe no ar. Aí na telinha o nosso Instagram e também o nosso YouTube para você interagir com a gente, mandando o seu recadinho. Deixa eu ver aqui mais mensagens que chegam pra gente também no Facebook. A Nice Paim manda mensagem
e diz que concorda, né, com a questão dos jogos de futebol, com a volta dos jogos de futebol. Obrigado, Nice, pela sua mensagem. Ela perguntou aqui também sobre volta de outros festejos populares, mas por enquanto continuam proibidos, né? Para quem está no Rio Grande do Sul, época aqui da semana Farroupilha, por exemplo, mês Farroupilha, né, está absolutamente tudo cancelado por enquanto. O Milton Ribeiro Sartori também está com a gente. A Nani Cruz, oi amigos, ligada na TV, no NT Sul, para olhar o Vida Animal. Minha amiga Nani, o Vida Animal é na sexta-feira, mas é claro, pode olhar aqui o NT Sul todos os dias. Sexta-feira tem os recadinhos aqui do Vida Animal com informações sobre mundo pet, né? Sobre os animais de estimação, sobre animais silvestres também, sempre com o Dr. Salomão aqui às sextas-feiras. Obrigado pela sua mensagem, viu? A Elisandra Martins também manda mensagem, ela diz que está com saudade de Cachoeira, ela está em Porto Alegre. Obrigado, Elisandra, também aqui pelo seu recadinho. A Luciara Santos, Joacir Monteiro, todos aqui ligados com a gente. Vamos para a tela? O Rui Dutra, de Cachoeira do Sul. Meus vizinhos colocam fogo no lixo e fazem uma fumaça danada. Temos filho recém-nascido que chega a sufocar, tanto ele quanto a gente. E a roupa do varal fica num fedor só. Não tem lei que proíba esse tipo de atitude, diz aqui o Rui Dutra. Rui, tem sim, viu? Inclusive a nossa produção já foi verificar esse assunto, né, para que a gente pudesse dar justamente uma satisfação aqui, uma informação para você. Existe a Lei dos Crimes Ambientais, é uma lei de 1998, artigo 54, que destaca que isso é crime. Portanto, queimar lixo em casa, produzir fumaça, é crime sim, e pode ser, portanto, denunciado, né? A legislação está aí, está na lei. Vamos para a nossa telinha, tem mais recados chegando. O Antônio Marcos também falando com a gente aqui. Sou favorável à volta das práticas esportivas. Só lamento o pessoal veterano ficar impedido no momento. O senhor Otelo joga muito bem e vou sentir falta dele nas quadras, diz aqui o Antônio, né? O Otelo participou com a gente mais cedo aqui, mandou mensagem no Facebook e disse que estava sentindo realmente muita saudade de praticar o seu esporte e por conta da idade, nesse momento, não estava podendo, né, mostrar todas as suas habilidades no esporte. Vamos ver aqui, tem mais. A Ellen Vidal também mandando mensagem. Que bom que voltou o teste da orelhinha, diz ela aqui. Obrigado, Ellen, pela sua mensagem. A gente noticiou agora há pouco. Daqui a pouquinho essas informações, se você perdeu, né? Você que ligou a sua TV agora há pouco, vai estar lá no nosso site sobre a volta do teste da orelhinha no HCB em Cachoeira do Sul. O Ranieri, de Lauro de Freitas, na Bahia. Gosto muito dos comentários com a psicóloga Lisiane Omeres, pois ela sempre aborda um tema que há muito tempo acomete milhares de pessoas no mundo inteiro, que é lidar com as emoções. Obrigado, Ranieri, pela sua mensagem. Um abraço a todo o povo da Bahia, ligado com a gente também. E obrigado aí pelo elogio, né? Pelo seu retorno sobre os comentários da Lisiane, sempre às quintas-feiras aqui no Dia de Terapia, trazendo informações importantes de psicologia. Ainda mais um recado, o Carlos Roberto é de Blumenau, Santa Catarina. Daniel, manda um abraço, estou assistindo o jornal aqui de Blumenau. Obrigado, Carlos, tudo de bom para você. Um abraço para os amigos de Blumenau e também de outras cidades, né, que nos acompanham, que tem o canal aberto da Novo Tempo no estado de Santa Catarina. A gente agradece pelo carinho. O NT Sul de hoje está terminando e você continua ligado nas notícias de Cachoeira através do nosso site novotempo.com/NTSul ou então pela nossa página do Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. A gente se encontra de novo amanhã ao meio-dia. Uma ótima tarde para você, até lá, tchau!